realmente a performance, ela melhora muito quando você usa a ferramenta correta. Hum. Então, se você tiver a ferramenta correta nas suas mãos, você consegue, com certeza, né, passar daquele ponto que você achava que não conseguia atingir, né, de performance, de resultado. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta você ser muito bom, você ser muito produtivo se você estiver utilizando as ferramentas erradas e que não te ajudam assim na performance, né? Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Descompressão. Aqui comigo, Gustavo, e com o Felipe, que eu vou trazer daqui a pouquinho, do Carreira Sem Frescuras, onde nós, como diz o nome, descomprimimos a tensão da semana, falamos das várias besteirinhas que fizemos e principalmente dos perrengues que passamos, para assim você aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos e não precisar passar pelos perrengues você mesmo. Então, é bem útil, não diria não, Felipe? Dá aí um oi pra galera, Felipe. Deixa eu te trazer que hoje eu também tô quebrando um galho de diretor. Ó o Felipe aí. Fala, Gustavo, fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Descompressão. É isso aí, Hoje eu tô aí. tô com um setup um pouco diferente, tô tentando me acostumar aqui. Mas tá ótimo. Tô vendo que você tá com fone de ouvido novo. Que isso, Gustavo? Ah, filho, Black Friday, né? Black Friday a Ah, é? gente dá uma recalchutada nos eletrônicos aqui da casa. Aham. Aproveita um dealzinho aí. É Black Friday de verdade aí nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil a gente chama de Fraud. Cara, E. eu fiquei bem decepcionado porque eu descobri que existe Black Friday aqui nos Estados Unidos. Hum, Fiquei bem triste, bem triste. Mas na maioria das vezes é realmente Black Friday mesmo. Meti um uhum. relojão, tava precisando de um relógio bonito e um fone. Então, esses dois ao menos eu pesquisei bastante, tava valendo. Ah, Mas tem é? uma galera que bota. Ah, tá com 80% de desconto, só que no dia anterior eles aumentaram em 40% o valor, entendeu? Baixou o preço, baixou, mas não baixou 80%. A galera É, perde a noção. é aquela parada, né? O pessoal, alguns meses antes, sobe para depois É, falar que tá tendo desconto e fica no mesmo é, preço que estava no início do ano. Mas pois enfim, é. aqui também rolou Black Friday. A Black Friday desse ano, vou te confessar que eu acho que foi bem menos impactante do que o do ano passado, dos anos anteriores também. Não sei se é por conta de momentos de crise, né? Que a Europa está vivendo uma crise financeira aí, países que não viviam em recessão e que não tinham problemas, né, com igual o Brasil, que a gente tem inflação de mais de dois dígitos, né? Aqui a gente está com inflação na Alemanha, por exemplo, e a galera já fica muito louca por conta disso. Então, acho que pode ter alguma influência, né? Os preços Leva realmente eles não pro baixaram Brasil, dessa cara. vez. Mostra pra eles o que é inflação É, de a verdade. gente, a gente já é treinado no estado caótico, né? Então, quando eles estão desesperados, nossa, temos 5% de inflação, a gente, putz, A calma gente aí, tá deixa eu te fazendo contar o festa que se aconteceu tivesse. nos anos 80. Não, realmente. Mas foi legal aqui, cara. Mas eu vou te falar uma parada. Eu aproveitei também essa Black Friday. Comprei um computador, né? Que eu tava falando com você há um tempo que eu Boa. tava precisando de computador. Comprei esse MacBook Air aqui. E eu quis começar do mais básico, né? Comprei o MacBook Air mais básico, de 13 polegadas. Comprei o M2, mas fiquei muito satisfeito. E por que eu tô falando isso aqui no Descompressão? Porque já tem um tempo que eu venho passando uma raiva muito grande por conta do computador que eu estava usando. Já é um computador bem mais velho, né? Eu sou meio pão duro, o Gustavo sabe disso. E eu demoro, né, a tomar a decisão para comprar as coisas assim. E o MacBook não é uma coisa muito barata, né? Pois é. Aqui na Alemanha ele está custando 1.300 euros, esse Uh, MacBook Air 13 polegadas. Então, demorei um tempo, né? Fiquei estudando isso, falei assim, cara, vou comprar. E comprei. E a diferença é muito absurda, né? Não por ser um MacBook, mas por ser muito melhor do que a ferramenta que eu tinha anteriormente. É muito mais rápido, carrega as coisas no piscar de olhos, ele não está tão sobrecarregado como no outro computador estava. E eu comecei a ter até uma reflexão por conta disso. Porque quando eu comecei a utilizar o MacBook, né, e vi que estava sendo muito mais rápido, as coisas estavam acontecendo muito melhor, eu fiquei assim, cara, realmente a performance ela melhora muito quando você usa a ferramenta correta. hum. Então, se você tiver a ferramenta correta nas suas mãos, você consegue, com certeza, né, passar daquele ponto que você achava que não conseguia atingir, né, de performance, de resultado. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta você ser muito bom, você ser muito produtivo se você estiver utilizando as ferramentas erradas e que não te ajudam assim na performance, né? E, poxa, muita coisa que eu fazia aqui para o Carreira Sem Frescuras, os textos que eu escrevia, os scripts, né, para os nossos vídeos, passava os vídeos para o computador, aqueles cortes lá que a gente gravava para botar no Instagram, cara, demorava horas para fazer. Meu computador demorava horas para renderizar.
e agora está sendo tudo muito rápido. Então, essa reflexão, acho que ela é importante, não somente, né, com equipamentos eletrônicos, assim, mas ferramentas no geral. Né, ferramentas para você gerir suas atividades, ferramentas para você gerir o seu tempo, para você conseguir trabalhar de uma forma melhor. Quando você usa a ferramenta certa, não tem jeito. A sua produtividade aumenta, os seus resultados melhoram, e isso faz toda a diferença, né? Então, Sem dúvida. abri a mão nessa Black Friday, mas não me arrependi dessa vez. Não, é uma compra muito legal. O que eu acho muito bacana nas coisas da Apple é que muita gente critica isso, mas eu acho muito legal que é a sinergia entre outras coisas da Apple. Né? Então, vai de coisas super simples, você chega num lugar novo, que você loga no celular, pô, tem que logar aqui no computador. Na imensa maioria dos casos, você tem que ir lá digitar a senha de novo, né, da nova Wi-Fi. Mas quando você loga, tá tudo conectado, aparece um pop-upzinho no seu celular se você quer compartilhar a Wi-Fi com o seu computador. E ele já loga automaticamente no computador. Vai desse negócio que é bem simples. Há algo que para mim é muito louco, no iPad, por exemplo, se tem, vai uma imagem. Se você fizer assim no iPad e fizer assim no celular, cola. Fala. É. Não é porque, obviamente, sua mão transferiu o negócio, não é porque ele entende que se você fez assim, você está copiando em um aparelho e você vai colar em outro da Apple. É incrível esse negócio, né? Eles fazem um negócio muito mágico e realmente prende a pessoa ali no todo do ecossistema dela. É bem interessante. Não, foi a primeira vez que eu comprei um Mac, né? Eu já tenho o iPhone, tenho o iPad também, mas o MacBook eu nunca tive. E eu percebi essa facilidade realmente, porque o meu outro computador, a última vez que eu comprei, eu demorei muito tempo, né, para passar todas as coisas para ele, para deixar ele do jeito que eu queria. E na hora que eu conectei aqui o Apple ID, já estava tudo lá dentro. Todas as minhas notas do celular e do iPad já estavam ali sincronizadas, todas as fotos do celular, vídeos já estavam ali, todas as senhas da internet de todos os sites já estavam ali também. Então, ele facilita bastante a vida, né? Eu era um dos caras que criticava a Apple, né? Eu sempre critiquei, falei assim, nossa, nada a ver ficar pagando esse dinheiro aí para comprar esse celular. Lógico, Samsung Essa ajuda água eu também, nunca beberei. Tá mas aí. eu criticava bastante quando eu não tinha dinheiro para poder comprar e não tinha experimentado isso. Depois que eu experimentei, eu vi que realmente faz a diferença. Não estou fazendo apologia, até porque a Apple nem patrocina a gente. Poderia Poder, patrocinar, né, inclusive. mas não patrocina a gente. Mas realmente, depois que eu comecei a usar, comecei a ver essas questões aí, melhorou bastante. Mas vamos falar um pouco do trabalho, né? Bora. Falar um pouco de trabalho, ao invés de falar de fazer propaganda para os outros de graça aqui. Como é que foi essa semana sua aí? Cara, essa semana eu tive uma dura volta à realidade, Hum. porque uma das coisas que eu mais me orgulho de mandar bem é falar. Né? Vida, a gente tem até um videocast aqui sobre isso, né? Eu falar é comigo mesmo. E uma das matérias que a gente faz aqui, né, no primeiro semestre do MBA aqui no MIT, é comunicação para líderes. Que quando eu vi que eu ia ter que fazer essa matéria, não, Mole. já tá feito. E não é bem assim. Né? Não foi bem assim. Então, por exemplo, tem uma coisa que a minha professora adora fazer. Ela foi CEO da América do Norte do Uber. Então, assim, ela tem um belo de um currículo. Ela gosta de fazer o que ela chama de impromptu. Impromptu é você chega no meio da sala, bota você no meio da sala, ela dá um tema e você tem 90 segundos para falar sobre esse tema defendendo ele. Porra, quando você tem que defender um tema que você nunca viu na vida e você tem 3 segundos para pensar e 87 segundos para falar, é complicado. Né? É uma coisa que você tem que ser estratégico para falar de uma forma concisa, direta e que convença quem está escutando sobre os pontos que você está trazendo. Mas aí eu sempre pensei, pô, não, realmente, comunicação é muito bom. Nossa, bom demais. Muito bom. E a gente tem 2 grandes provas, né, nessa cadeira de Você acha comunicação. muito legal. Vai lá, continua. Pior que Ah, nem é meme, né, galera? Vai. A gastura desse moleque, gente, pelo amor de Deus. Ó, por conta de vocês, eu aguento o Gustavo. Vamos lá. é personagem, gente, é um personagem. É um personagem, Pior que com não é não, certeza. pior que não é não. É... não, mas aí, calma aí que eu até chorei aqui, fiquei emocionado. A gente tem duas grandes provas, né, que é a Persuasive Presentation 1 e 2. A apresentação persuasiva 1 e 2. A 1 é um pitch de 5 minutos, se eu não me engano,
em que você tem que defender algum tema relacionado a um trabalho, seja um trabalho seu, algum cenário corporativo, e tem que se defender na estruturazinha que ela quer que você defenda, né? Com qual é o seu tema, 3 argumentos principais e supporting evidence, evidência que dá suporte a esse ponto principal junto à conclusão. É algo até que a gente pode muito bem abordar aqui no Carreira Sem Frescuras, que é o que se chama da pirâmide Minto. Né? Super, super bacana de usá-la para estruturar as coisas. Então, top, mandei bem, só que eu tive dificuldade para memorizar o que eu tinha que falar e falar na hora. Né? Por mais que eu seja fluente em inglês, ainda tem uma certa quebra. Não é sua língua materna, né? E eu não sou tão bom de memorizar coisa. Eu gosto de falar na hora, né? Mas para isso você tinha realmente que memorizar direitinho. Mas aí tirei ali quase 9, mandei bem, né? Vai para a segunda. Segunda era a mesma ideia da primeira, só que agora com auxílio visual, com slides. E outro tema que você podia criar. Aí eu enfiei o pé na jaca. Eu passei 3 horas fazendo a apresentação. Eu fiz um cenário fictício em que eu era funcionário da Nubank. Nunca fui funcionário da Nubank e, obviamente, minha mensagem não representa a Nubank, apenas os pensamentos e opiniões desse que vos falo. Já prevenindo aqui de algum problema legal. Fiz um negócio todo bonitinho, em escala de roxo, um negócio assim, ó, lindo. E, particularmente, eu pensei que eu tinha destruído a apresentação. Destruído. Aí eu recebi a nota. Recebi 9. 9? Não pode. 9 não pode. Tá errado. Só que aqui tá o detalhe. O que é que essa professora faz a gente fazer? Ela faz a gente gravar a nossa apresentação e colocar num site que é próprio para você fazer feedback minuto a minuto, segundo a segundo, pausas, puxar algumas coisinhas do que você fala, da sua apresentação propriamente dita. Aí eu fui ver o feedback dela, né? Ela, puxa, mandou bem pra caramba, realmente muito bom. Só que os seus 12 slides, 3 deles pareciam 2 redações. Você olhou para o slide e claramente leu do slide. Você apresentou por muito tempo com a mão no bolso. Começou a descer o cacete. Aí eu acho que eu deveria estar grato por ter recebido esse 9 aí. Talvez, se ela quisesse, eu poderia ter baixado essa nota. Mas aí que tá, né? Você vai com, às vezes, uma ideia do seu autoconsciência, né? Que a gente fala bastante na parte de autoconhecimento. Você vai com uma ideia na cabeça, mas você não necessariamente sabe como isso tem repercussão nos demais. Né? Você não tem necessariamente o pensamento de, poxa, será que é isso mesmo? Será que a minha percepção da qualidade é a mesma percepção que o coleguinha que está me escutando está tendo? Isso é algo que, às vezes, a gente não para pensar sobre. E foi o que aconteceu. Eu pensei que, se era para tirar 10 no máximo, eu tinha tirado 11. Quando fui ver, não foi bem assim. Né? Tinha muita coisa que eu poderia ter melhorado ali e passou 100% desapercebido. Então, tive esse leve choque de realidade essa semana. Dentro dessa parte de comunicação, sempre tem os dois lados, né, da percepção. Tem a percepção do comunicador e a percepção do receptor. Por isso que em muitos exercícios, muitos treinamentos, né, que a galera faz para oratória ou para falar em público, os treinamentos são gravados. E você depois toma o feedback da pessoa que está te avaliando assistindo a gravação. E aí essa pessoa consegue te falar, olha naquele momento, olha como você estava segurando o microfone, olha a pausa que você fez aqui, olha a tonalidade da voz. E você consegue ver minuto a minuto, segundo a segundo, se você está conseguindo transmitir, né, toda a confiança, toda a autoridade sobre um tema, ou se você, na sua cabeça, estava mandando muito bem, como você pensou, né, mas a percepção das outras pessoas não era assim. E essa é até uma dica que a gente dá na nossa mentoria, né, que querendo ou não, né, falar em público, comunicação, isso é muito importante, independente do momento profissional que você esteja. Se você está procurando um novo emprego, você vai precisar fazer processo seletivo, você vai precisar fazer apresentação de case, vai precisar fazer entrevista de emprego, e a comunicação, o falar em público vai ser muito importante. Se você quer ser promovido no seu trabalho, você vai precisar apresentar suas ideias, defender seu ponto de vista, discutir e se apresentar como uma pessoa de autoridade dentro do trabalho. Então, independente do que você esteja vivendo atualmente, falar em público, saber se comunicar é importante. E dentro da nossa mentoria, a gente fala que um dos exercícios legais, né, para você fazer, a gente dá até mais um exercício, mas um deles é você falar na frente do espelho, para você conseguir ir falando e vendo suas expressões, como você está mexendo muito a mão, você está se balançando muito, como que está a sua expressão facial, às vezes faz bem.
Você gravar a sua fala é uma outra dica que a gente dá, porque quando você grava a fala e ouve o que você acabou de falar, você começa a perceber se a sua didática tá legal, se o seu tom de voz tá bacana, se você tá tendo muito, como se diz, aqueles, qual que é o nome? Quando você fala muito muito né, muito Aqui vícios chama de de linguagem, filler words, palavras são de enchimento, né? Como aqui no português são vícios de linguagem. isso. Então, se você está com muito vício de linguagem na sua fala, você começa a fazer essas observações e isso melhora, querendo ou não, o seu pitch. Então, poxa, bem legal, cara, você ter compartilhado essa questão de ter visto o seu feedback e ter sido totalmente diferente daquilo que você pensou. Tive vontade de dar um tapa na sua cara quando você falou que estava bravo com o 9. Tive vontade de dar um tapa na sua cara. A sorte é que a gente tem um oceano que separa a gente, time zones totalmente diferentes. Né? Mas eu tenho certeza que várias outras pessoas que também assistiram o seu relato de eu tirei o 9, porque eu tinha que tirar 11. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Você de vez em quando me dá uma raiva que, enfim, você pode até deixar isso aí, tá, Gabriel? Não precisa nem cortar, não, porque eu falei genuinamente no meu coração que o Gustavo de vez em quando me irrita. Mas deixa eu compartilhar então com vocês também algo que aconteceu comigo com relação à comunicação. A Ah, gente está passando por um trabalho bem complexo aqui. Tem alguns projetos futuros, né, que a gente tem que liberar, tem defesas de orçamento, né, e são orçamentos multimilionários, bilionários, né, em euro, então é muita coisa. E dentro dessas defesas de orçamento, a gente tem algumas apresentações que a gente precisa fazer sempre a escala de hierarquia. Né? Primeiro a gente apresenta para os gerentes, depois para os gerentes gerais, depois para os diretores, depois para os vice-presidentes. Né? E a minha tarefa é apresentar os resultados das análises para o vice-presidente. A gente primeiro faz os alinhamentos com o diretor da área, depois apresenta para o vice-presidente. E nas semanas que a gente estava fazendo os alinhamentos com o diretor da área, eu tentei fazer todas essas apresentações em alemão. Então, começava a apresentar em alemão, tentava passar todos os números e tudo mais, só que é um nível de complexidade muito grande e muitos números, né? Eu trabalho com financiamento, com dinheiro, e falar um número em alemão é um pouco mais complicado porque você fala o número de trás para frente, isso. fora já a complexidade da língua, que já é um pouco mais difícil. Então, apresentar esses slides, fazer essas apresentações em alemão, com números, ir para um nível hierárquico muito alto, isso dá aquele nervosinho, né? E eu fazendo as apresentações em alemão, eu não me sentia seguro de forma alguma de passar todas as informações que eu queria. Eu sentia que faltava informação para eu entregar para eles. Sempre aparecia alguma dúvida do diretor ou de algum outro gerente geral, né, com relação aos slides, aí eu tinha que explicar de uma outra forma, então eu gastava muito tempo explicando. E aí eu acabei conversando com os meus pares, com os meus gerentes também, e a gente decidiu que eu apresentaria isso para a VP, né, em inglês. E aí eu fiz a apresentação em inglês no início dessa semana e não teve dúvida alguma. Consegui apresentar todos os slides, mostrei todos os números, expliquei todos os cenários e tudo mais, e acabou que o budget foi aprovado depois disso tudo. E no final, as pessoas, né, que a gente estava conversando vieram elogiar a minha apresentação. Falaram assim, cara, você apresentou muito bem, você explicou tudo direitinho, cara, não teve sombra de dúvidas e tudo mais. E eu comecei a perceber que, na verdade, esse elogio que eu estava recebendo deles era porque eles estavam meio que com o pé atrás de eu não conseguir apresentar bem, porque em alemão eu não conseguia passar essa riqueza de detalhes, que eu acabei passando em inglês. Então eu falei assim, olha, cara, eles estão, na verdade, me elogiando Que porque a barra eles tava não baixa. acreditavam em mim, tá ligado? Porque eles estavam pensando que, cara, puta, o Felipe vai cagar o saco aqui, não vai conseguir passar as informações, a gente não vai ter esse budget aprovado. Eu fiquei com essa impressão, né? Pode ser que eu esteja viajando. Porque eu sei que quando eu comecei a apresentar vários outros E3 que estavam juntos com a gente, eles olhavam para mim e falavam assim, não, realmente, é isso mesmo. E aí eu comecei a pensar, até conversei com outros colegas aqui, falei assim, cara, como que a comunicação, primeiro, ela é extremamente importante, mas como que a falta dela também acaba influenciando toda a forma como você se comporta e como as outras pessoas te enxergam no ambiente de trabalho. Se você não consegue se comunicar direito, as pessoas podem até achar que você tem algum problema cognitivo, porque você não sabe se comunicar e porque você não consegue passar todas as informações. Então, lógico, né, eles sabem que eu sou estrangeiro, tipo, eu falo português, falo inglês, falo alemão, não falo alemão tão bem quanto eu falo inglês e português, mas eles sabem que eu estou aprendendo ainda o idioma, não dominei tudo, mas mesmo assim ainda fica aquela questão de, poxa,
tem algumas informações que seriam melhores se o meu alemão fosse perfeito, por exemplo, né? Então, é algo que eu sempre tenho trabalhado aqui na cabeça, e o que eu tenho trabalhado durante essa experiência, porque eu estou num lugar em que eu nunca estive durante a minha trajetória profissional, né? Eu também, como você disse, Gustavo, eu também sempre tive facilidade de me comunicar, de apresentar os meus projetos, de defender as minhas ideias, e nunca teve sombra de dúvida de que eu conseguiria apresentar algo, faria alguma coisa bem feita, assim, numa apresentação, numa defesa de case, eu nunca tive essa dúvida. E hoje, se eu for apresentar em alemão, eu fico inseguro. E essa insegurança, ela acaba influenciando o meu comportamento. Eu não passo tanta autoridade quanto eu tenho realmente no tema, e isso pode influenciar a forma como as pessoas acabam me enxergando. Então, é algo que a gente tem que se atentar sempre, né? A gente está falando aqui de dois cenários diferentes, né? Do Gustavo fazendo uma apresentação e falando em inglês, e eu fazendo uma apresentação e falando em alemão, mas a gente pode pegar esse exemplo e colocar no dia a dia do trabalho no Brasil também. Se você não consegue se comunicar de uma forma assertiva, se você não consegue falar seus pontos de vista, apresentar seus pontos de vista de forma clara, se você não tem uma linha de raciocínio lógica, isso tudo acaba influenciando negativamente, né? Na sua E vai performance parecer que profissional. você está falando outra língua, né? Porque aí ninguém vai acabar se entendendo. É. E até em times internacionais mesmo, né? Tem alguns colegas aqui do MBA que eles são internacionais, mas eles têm muita dificuldade com o inglês. Porque ou essa é a primeira vez que eles vêm aos Estados Unidos, ou eles talvez fizeram algum tipo de intercâmbio menorzinho de 4 meses, algo assim, mas tiveram toda a vida profissional nos seus países trabalhando na sua língua. Acontece muito com os colegas de países asiáticos, mas acontece uma vez ou outra com alguns europeus, né? Por exemplo, tem uma colega que ela é italiana, ela nunca saiu dos Estados Unidos, no máximo viajou ali Dos Estados pela Europa, Unidos? Da nunca saiu Itália. da Itália, no máximo por algum país ali da Europa, mas nunca veio para cá, ou para algum país de língua inglesa, imagino, e a vida toda trabalhando em italiano. E assim, a menina é extremamente competente. Ela era da McKinsey Itália, então, nível profissional elevadíssimo. Ela está acostumada a dar pitaco em decisão de CEO. Então, assim, nível cognitivo altíssimo. Mas ela não fala. Ela não fala em aula. Ela só fala com a gente, porque ela tem muita vergonha de não conseguir se expressar. Daí foi Uhum. até um feedback que eu dei pra ela. Eu disse, cara, tem uma série que eu acho muito engraçada, que eu adoro, que é o Modern Family. Né? E tem uma atriz dela, que é a Sofia Vergara, que é naturalmente engraçada, que ela diz, eu acho engraçado que ela basicamente faz o personagem dela. Ela é a personagem. E ela diz, pô, você não tem noção de quão inteligente eu sou em espanhol. Eu disse pra ela, pô, a gente não tem noção de quão inteligente você é em italiano, porque você não fala. E se é uma questão de comunicação, ninguém ali tem inglês perfeito, talvez com exceção dos americanos. E mesmo assim, alto lá, né? Porque tem muito americano ali que não Também não consegue fala. fazer um ditado. Mas, poxa, você precisa sair da sua zona do conforto para melhorar nesse sentido. Porque, obviamente, é desconfortável não falar, mas é mesmo assim confortável estar na zona do conforto, ficar quietinha ali na dela e fazer as provinhas que você pode escrever, você não precisa falar. Mas não vai melhorar. Se ela simplesmente não abrir a boca e falar, não melhora. E tem gente que, poxa, a gente pode trazer para basicamente qualquer habilidade isso. O falar em público, por exemplo. Tem gente que tem pavor a falar em público. Tem um colega meu que, quando ele é chamado para esses impromptu de comunicação, ele fica da cor da minha camisa. Ele parece que faz explodir a cabeça dele. Só que ele trabalha com investimento. Ele é um VC, né, como chama aqui, que é o Venture Capital, que sai investindo em startups. Cara, você vai falar com pessoas que você não conhece a sua vida toda. Literalmente, é o caminho que você quer seguir profissional, é esse. Então, a hora de você melhorar é agora, porque vai ter que melhorar, né? Então, às vezes, você precisa sair um pouquinho da sua zona de conforto para talvez se permitir não ser perfeito em algo, porque quando a gente chega num nível profissional mais alto, num nível acadêmico mais alto, as pessoas estão acostumadas a serem perfeitas, ou quase perfeitas, né? Para você ter um currículo legal suficiente para entrar no MBA de Harvard, MIT, de Yale, desses lugares assim mais excepcionais, você precisa estar talvez no topo 2% da sua turma profissional. Então você está acostumado a ser um dos melhores. Você precisa se colocar numa situação frágil de talvez eu não sou tão bom assim nesse aspecto, para daí conseguir melhorar. E às vezes é muito difícil você ter essa virada de chave na cabeça. E muitas pessoas preferem não ter essa virada
acabam realmente não melhorando tanto assim algumas habilidades que podem fazer falta mais para frente. É desconfortável, mas é na zona de conforto que a gente cresce, aprende, desenvolve. Exato. Então é importante passar por essas experiências, né? Eu também, achei legal você ter falado sobre esse ditado, porque eu uso ele de vez em quando aqui. Eu falei, cara, você não sabe como eu sou inteligente em português, é porque eu não consigo falar isso em alemão. Mas de Mas vez em quando eu falo assim, como assim, não, cara, senão você vai achar só que eu sou idiota. Não, não sou. Às vezes. Um pouco. Mas na maior parte das vezes, não. Mas é verdade, cara. A gente sempre fala sobre essa questão de comunicação, né? Querendo ou não, para quem quer ter uma vivência internacional, para quem quer trabalhar fora do Brasil, para a gente que fala português e quase ninguém fala português no mundo, né? A gente acaba enfrentando esses problemas, né? Eu acho que o Gustavo, você é um exemplo da porcentagem mínima de pessoas no Brasil que fala inglês fluente, né? No Brasil, apenas 2% da população consegue falar, consegue conversar, estabelecer um diálogo com outra pessoa. Então, a maior parte das pessoas enfrenta esse tipo de problema. Mas esse não é um empecilho, né, para você conseguir uma vaga internacional, conseguir um Sem trabalho, uma dúvida, experiência sem fora. dúvida. Até porque você mesmo disse, né? Os americanos eles podem falar perfeito porque eles são de um país que já fala essa língua, mas tem muitas oportunidades na Europa, por exemplo, e os europeus, por mais que eles já tenham crescido ali com mais contato com o inglês do que nós no Brasil, eles também não falam inglês perfeito, Não tem tem dificuldade vários tipos igual. de sotaque diferentes, tem dificuldade igual, e eles também ficam desconfortáveis, né? Falando uma língua que não é a língua materna deles. Então, acho que é algo a se pensar, né? Começar a quebrar um pouco esse paradigma aí de que, poxa, eu não falo muito bem inglês, eu não tenho inglês fluente, então eu não vou conseguir uma vaga fora. Acho que você consegue essa vaga e depois você vai aprimorando suas habilidades linguísticas e vai desenvolvendo a sua Sem dúvida. comunicação para ir melhorando e ir crescendo, se desenvolvendo profissionalmente. Mas é isso, Gustavo. Gostei do nosso papo. Rápido, direto ao ponto, Tranquilo. Graças a Deus não teve tranquilo. tanta coisa assim. Então, já teve muita coisa por muito tempo. Tá na hora de dar É, uma acalmada nessa vida. cara, mas eu quero dar uma acalmada nesse final de ano. As coisas estão bem correria aqui. Eu não Vai vejo pro a hora Brasil, de porra. tirar Mais minhas calmo férias. possível. Vou pro Brasil. Mas calma, pô, pessoal, cara, eu acho que você tá a fim de arrumar uma briga. Comigo e com a audiência. Porque, porra, que isso, cara? O Brasil não tá calmo. O Brasil tá, pelo menos a galera do Rio de Janeiro tá morrendo de calor. Isso é verdade. Isso Nesse é verdade. verão, tá pesado, o pessoal correria Isso o é tempo verdade. todo. Mas enfim, eu vou pro Brasil para tentar dar uma descansada nesse Natal e no Réveillon. Também sair um pouco dessa friaca, né? Porque agora já tá nevando aqui, já começou a esfriar, então é bom dar uma desconectada desse frio, né? Ontem, cara, eu saí do trabalho, eu saí do escritório mais cedo para vir para casa, era meu aniversário, né? Então eu saí do escritório com umas 3h30. Ah, E 3h30 já tava escurecendo, pô. Cheguei em casa é 4 louco. horas, Aqui também, 4 bicho. horas já tava de noite já. Eu saí Então, hoje pra academia, cara. -4 graus. É muita é, vontade de vencer na vida. É, vontade de vencer na vida, né? é muita vontade de perder o lombo. Porque não era pra eu ter saído de casa, era pra eu ter ficado em casa. -4 de noite. Graças a Deus aqui tem uns túneis que eu descobri. Que você sai do prédio, dá 3 passos. Você tem que ter sorte pra não congelar nesses primeiros 3 passos. Entra Aí no depois túnel e só você. sai na academia. Então, incrível. Foi Boa, a salvação da minha vida. boa. Agora eu quero ver se essa academia vai durar muito tempo, tá? Porque você na academia, você começa, para, começa, para. Eu quero ver Não, manter esse hábito aí. agora é Cibam. Agora eu A só meta, saio Miss Olímpia. a meta é sair com o corpo pelo menos igual ao do Ramon, então. Exato, exato. Tá No certo. mínimo, no Tá mínimo. jogando baixo, pô. Meta baixa, meta tá baixa. Tá fácil. Cara, beleza, então, muito obrigado, Gustavo. Obrigado por você que assistiu a gente falando besteira até aqui. Besteira não, porque se você É, foi coisa esperto, séria. você pegou muitos insights aí para sua carreira, para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Mas a gente fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até o próximo Descompressão. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Fui.